Com que idade Jesus começou o seu ministério? Você sabia que muita gente não sabe a resposta? Mas mais importante do que saber essa resposta, qual a idade em que Jesus começou o ministério, é saber por que ele começou nessa idade e não antes. Eu queria dizer que antes de começar esse devocional de hoje, estava justamente vindo essa reflexão ao meu coração e é o que eu quero compartilhar com você no devocional de hoje. Então, se você quer saber qual a idade com a qual Jesus começou o seu ministério e por que ele não começou antes, vem comigo que o devocional de hoje está só começando. Olá, meus queridos, muito bom dia, que a paz do Senhor seja com você. O devocional de hoje está muito interessante, é uma palavra maravilhosa que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com você na manhã de hoje. Queridos, é uma reflexão muito importante que inclusive tem tudo a ver para nós trazermos para o nosso dia a dia. Eu perguntei para você realmente sabe a idade com a qual Jesus começou o seu ministério? Se você já sabe, dá um pause e coloca aí no comentário. Se você não sabe, também não tem problema. Hoje nós vamos falar sobre isso. Só que nessa reflexão, eu já queria que você percebesse que a idade de Jesus, aqui na Palavra de Deus, ela aparece muito bem definida em 3 momentos. Olha só quem quer aparecer aqui também. A nossa Melzinha. Eita, queridos. Está aqui também cooperando com o nosso devocional. Inclusive, já quero dizer para você que você chegou aqui pela primeira vez, tá? Seja muito bem-vindo ao canal Cooperadores de Deus. Nós temos devocionais aqui de segunda a sexta-feira. Você é nosso convidado para estar aqui começando amanhã conosco. Hoje estou eu e aqui a Melzinha, tá? Para esse devocional. Depois eu vou falar mais sobre o caderno de oração que nós temos aqui. Tem frase profética, enfim, tem muita coisa boa para esse nosso devocional. Mas como eu estava dizendo, queridos, a idade de Jesus, ela fica muito bem traçada aqui na Palavra de Deus em 3 momentos. Então a gente tem o momento do nascimento de Jesus, que fica muito claro o registro na Bíblia em relação a isso. Depois nós temos o momento em que Jesus aparece aos 12 anos de idade, quando ele está ali na sinagoga, né? Está lá no templo e os pais deles o encontram. E depois aos é exatamente a idade com que ele começa o ministério dele, que está descrito em Lucas capítulo 3, versículo 23. Já vou trazer para você a resposta, porque a palavra de Deus diz o seguinte: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, nessa passagem que trata da genealogia de Jesus Cristo, aqui mostra a idade com a qual Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos de idade. Mas aí muita gente já se fez essa pergunta: por que Jesus não começou o ministério mais cedo? Você já parou também para refletir quanto a isso? Amados, a palavra de Deus, aqui na Bíblia nós temos 66 livros. Mas ao mesmo tempo em que temos 66 livros, todos eles são integrados, se comunicam entre si e eles não podem se contradizer. Então são 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, em que eles estão ali juntos, formando um livro só, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e eles precisam estar sempre em comunhão, em concordância. Glória então, nós a vemos Deus. descritos em Eclesiastes, por exemplo, que existe um tempo certo para tudo. Da mesma forma, para que Jesus começasse o seu ministério. Então, eu já quero perguntar para você já parou para pensar e imaginar se Jesus tivesse começado o seu ministério com 10, 12, 15 anos de idade? Como é que as pessoas reagiriam vendo uma pessoa liderando, sendo um líder, fazendo discípulos com 15 anos de idade? Ou mesmo, já no final, você já imaginou Jesus Cristo carregando a cruz para o momento de crucificação com 15 anos de idade? Queridos, ia ser algo que a sociedade ia se escandalizar. Como assim Deus permite que o seu filho seja entregue com 15 anos de idade? Era uma criança. Então, amados, eu já quero trazer essa reflexão para as nossas vidas de que era necessário
um amadurecimento de Jesus Cristo. Desde a complexidade física, né? Ele precisava ter um amadurecimento físico da sua estrutura, como um amadurecimento emocional, amadurecimento para a liderança. Então precisava de um tempo para a maturidade. Repito, a palavra de Deus, ela está sempre em concordância. Então, da mesma forma como está escrito, que nós temos um tempo certo para cada coisa, um tempo certo para colher, um tempo certo para semear, um tempo certo para chorar, para se alegrar. Existia um tempo certo para Jesus iniciar ali o seu ministério. Era necessário um amadurecimento. Ao mesmo tempo, lembre-se que enquanto Jesus estava crescendo em maturidade, precisava o quê? Que antes dele, no caso João Batista, estivesse pregando ali, anunciando que era chegado o momento do reino dos céus, que era necessário que as pessoas se arrependessem. Então, Jesus estava amadurecendo ao mesmo tempo em que João Batista estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Aleluia! Amados, quando nós observamos isso, nós trazemos isso para a nossa vida também. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem abreviar os momentos, o tempo e fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a elas, porque elas não aprendem a esperar o tempo certo das coisas. Muitas vezes, até pela própria tecnologia que hoje em dia nós temos, onde as coisas acontecem muito rápidas, e inclusive não quero falar mal de determinado aplicativo, mas é até um momento que eu quero compartilhar com vocês que eu não costumo assistir vídeos curtos, tá? Não gosto de TikTok, enfim, vídeos curtos. Por quê? Porque as pessoas começam a tirar conclusões muito precipitadas em pouco tempo e querem fazer com que a vida seja da mesma forma, passar de uma forma muito mais rápida. E não é assim, queridos. Glória a Deus. Nós precisamos entender que é necessário um tempo de espera. Você precisa semear e também esperar o tempo da maturidade. Na natureza é assim. Nós não vemos uma planta sendo semeada e dando frutos ao mesmo momento. Ela tem que ser semeada, tem que crescer, tem que atingir a maturidade até começar a dar os frutos. Então, da mesma forma, é na nossa vida. Tem gente que quer ficar rica da noite para o dia, sem trabalhar, sem semear, sem investir. Não pode ser assim. Nós temos que fazer o nosso dia a dia, sabe, semeando, amadurecendo, esperando o tempo de maturidade para que os frutos cheguem. Isso é o mesmo na nossa maturidade cristã, na nossa comunhão com o Senhor, na maturidade espiritual. A gente vai crescendo e evoluindo dia após dia até chegar o tempo do amadurecimento. Para Jesus, foi a mesma coisa. Ele foi sendo trabalhado, ele passou por um tempo de maturidade. Ele passou pelo templo onde ele aprendia e também falava da palavra de Deus, mas ele precisava amadurecer também fisicamente para poder liderar outras pessoas. Então, queridos, por mais que Jesus fosse Deus, e ele é Deus, ele quando se fez carne, ele precisava também de um tempo certo para começar o seu ministério. Nós vimos aqui em Lucas 3:23, foi aos 30 anos em que o ministério de Jesus começou. Mas você já tinha parado para pensar sobre isso? Por que Jesus não começou o ministério mais cedo? Você imagina como as pessoas se escandalizariam naquela época e hoje também, quando imaginasse uma criança, um adolescente liderando? Perceba que Davi, ele recebeu a unção para ser rei, porém ele não começou ali quando criança a reinar sobre Israel. Precisou de um tempo de maturidade até que ele de fato se tornasse rei. Então, amados, na nossa vida é da mesma forma. Nós não podemos esperar que a colheita chegue ao mesmo tempo da semeadura, porque a gente precisa estar preparado para colher. Não dá para você esperar que uma árvore ela dê frutos ainda quando só começou a ter a raiz sem o crescimento, porque como é que ela vai sustentar aqueles frutos? Então talvez hoje você estava pensando, não aguento mais esperar eu chegar a determinado cargo lá na minha empresa, a chegar a colher os frutos do meu trabalho. Calma que vai ter o momento certo para isso. Você precisa continuar trabalhando, amadurecendo, crescendo em conhecimento, em aplicação, para que quando chegar o momento você esteja preparado para colher os frutos. Hoje nós vamos fazer uma oração, daqui a pouco
Tem aqui pedidos de oração que inclusive me emociona, pedido por saúde, cura de câncer, e nós vamos estar orando. Mas a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, nesse momento, é: espera o tempo do amadurecimento. Jesus, ele teve que esperar o momento certo para começar o seu ministério. Não foi aos 15, não foi aos 18, não foi aos 20, foi aos 30. E naquela época, até pela cultura judaica, era necessário ter um tempo para que ele pudesse liderar. Então hoje, para que nós possamos estar falando aqui da palavra de Deus, era necessário que esse tempo acontecesse. Então hoje, queridos, coloque essa palavra no teu coração. Se você não sabia a idade, não tem problema, tá? Não se constranja por causa disso, porque muitos não sabem. Porém, está assim aqui descrito na palavra de Deus, como você viu. Foi aos 30 anos de idade que Jesus começou o seu ministério. Eu não sei qual a idade que você está agora assistindo a esse devocional, mas independente da idade que você esteja agora, eu quero que você coloque no seu coração que existe um tempo certo para cada coisa. Então que hoje você possa estar amadurecendo ainda mais, crescendo ainda mais, e que o Senhor possa honrar o teu trabalho, o teu emprego, a sua liderança na sua família. Se você ainda está em colégio ainda, né? Se você é um jovem que está aqui nos assistindo, continue semeando, vai chegar um momento em que você terá a colheita. Perceba que eu já falei aqui em alguns devocionais, hoje eu estou como servidor público, mas para que eu ingressasse no cargo público eu tive que passar pelo colégio, depois tive que passar por uma prova, até poder ser efetivado naquele cargo, que eu já estou aí há praticamente 16 anos como servidor público. Para que pudesse chegar ao presbitério na igreja, ter o Senhor me consagrado a esse ministério, tive que passar um tempo como membro, depois como obreiro da casa do Senhor, depois como diácono, até o Senhor levantar para o presbitério. Glória então, a queridos, Deus. nós temos que entender que existe um tempo certo para cada coisa e a maturidade vai evoluindo a cada dia. Porém, eu quero que você também coloque no seu coração algo que é muito verdadeiro. Somente a idade não significa maturidade. Olha que coisa forte. Somente a maturidade não significa a idade. Porque pode ter pessoas com muito mais idade que ainda não amadureceram. Por quê? Porque não têm semeado e visto o crescimento. São pessoas que continuam na mesma linha, enquanto existem outros mais jovens que vão crescendo porque vão buscando cada vez mais se aprimorar, seja no seu trabalho, seja nos estudos, seja no seu ministério. O crescimento vem quando nós buscamos esse crescimento. Aí o Senhor dá, tá bom? Então nós já vamos para a nossa frase profética e teremos também a nossa oração. Mas antes da frase profética, deixa eu falar aqui com você que chegou aqui pela primeira vez, aqui no canal Cooperadores de Deus Oficial, ainda não se inscreveu, mas já chegou até esse momento do vídeo. Aproveita a oportunidade. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho se você tem interesse em receber a reflexão da palavra de Deus, se você quer uma oração, se você quer começar bem o seu dia. Assim, presbítero Daniel, eu quero começar bem o meu dia, como é que eu faço? Ore, comece dobrando seu joelho e orando ao Senhor. Mas eu quero também te convidar a estar aqui conosco nos devocionais, porque aqui você vai ter a leitura e reflexão da palavra, vai ter frase profética, vai ter oração. Eu disse que nós temos oração e quero te apresentar aqui o nosso caderno, tá? Tá aqui, ó, caderno de oração, onde eu preencho esse caderno com os vossos pedidos de oração. Tá aqui, ó, pedido de oração, eu vou anotando, tá? Então tá aqui, essa página tá começando agora, tem espaço para colocar o seu pedido de oração. Então, se você tem pedido de oração, pode colocar no comentário abaixo, que eu estarei depois anotando aqui no caderno para que a gente possa apresentar no devocional também a sua oração, tá bom? Agora, queridos, a nossa frase profética, que você vai colocar agora no comentário abaixo, é a seguinte: existe um tempo certo para alcançarmos a maturidade. Existe um tempo certo para alcançarmos a maturidade. Escreve essa frase profética, toma posse dela, mostra que você entende que precisa também aprender a esperar para que o crescimento venha na sua vida e você possa colher os frutos no momento certo. Você hoje aprendeu aqui, se ainda não sabia, a idade com a qual Jesus começou o seu ministério.
que essa palavra possa ter alcançado o teu coração. E agora nós vamos para o nosso momento de oração. Quero apresentar aqui dois pedidos, na verdade, que estão aqui anotados. O primeiro é da Rosmei Avelar. Rosmei Avelar, ela pede oração pela família, pelos amigos e pede emprego para ela. Então tá aqui, Rosmei Avelar, vamos orar pela sua vida, tá, irmã? Para que o Senhor também possa abrir porta de emprego para a sua vida. E tem também aqui o pedido da irmã Josimara Santos. Ela pede oração por saúde de uma amiga que está com câncer no rim e também pela mãe dessa amiga que está precisando de oração. Além disso, ela pede oração pelos demais que precisam de oração, que uma igreja unida permanece unida. Então vamos agora nos juntar para orarmos por essas causas, apresentar a sua também, para que o Senhor possa contemplar, atender e derramar bênçãos sobre o povo dele. Fecha os teus olhos e ora junto comigo. Pai querido, Pai amado, queremos começar a nossa oração te agradecendo. Te agradecendo, Senhor, por nos permitir chegar à Tua presença. Te agradecer por termos acordado, levantado, por estarmos agora respirando e com esse fôlego de vida poder orar e clamar ao Senhor. Queremos te agradecer por esta palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações no devocional de hoje, nos mostrando, Senhor Deus, que é necessário esperarmos o tempo certo para alcançarmos a maturidade e que as bênçãos possam chegar até nós. Nós vimos aqui que Jesus Cristo ele teve um momento certo para iniciar o ministério. Precisou crescer e amadurecer para poder liderar todo um rebanho. Então nós te agradecemos, Senhor, por compartilhar esse momento conosco, nos proporcionar esta maturidade. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, eu já quero te apresentar todas as vidas que estão aqui nesse momento, todas, que o Senhor possa dar crescimento, que possam cada um esperar o tempo certo da maturidade para entenderem que é necessário esperar ao mesmo tempo em que se semeia, para quando chegar à maturidade possam colher os frutos que o Senhor tem reservado para o teu povo. Quero te apresentar, Senhor Deus, agora os pedidos de oração da Rosmei Avelar, que pede oração pela família, pelos amigos e pede oração por emprego. Senhor, atende a esse pedido. Nós queremos te apresentar este pedido da Rosmei Avelar, que a família dela possa ser alcançada, que o Senhor possa abençoar esta família, que o Senhor possa abençoar os amigos dela e que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir hoje uma porta de emprego para a Rosmei Avelar, que ela seja surpreendida, que ela possa, Senhor Deus, alcançar este pedido para que venha a testemunhar do que o Senhor fez na vida dela. Nós cremos, Senhor Deus, tomamos posse de que o Senhor fará isso, no nome de Jesus. Queremos também, Senhor, te apresentar aqui o pedido de oração da Josimara Santos, que está apresentando essa amiga em oração, que está passando por um momento tão difícil, que está lutando contra um câncer no rim. E a mãe dela, Senhor Deus, que também está precisando de oração. Pai, visita essas vidas, dá força, Senhor Deus, para esta amiga da Josimara Santos, ao mesmo tempo em que nós te pedimos a cura dela. Senhor, cura a amiga da Josimara Santos, que ela possa entender que o Senhor é o médico dos médicos e que se para a medicina não tiver um motivo para tratá-la, não tiver a cura, que o Senhor sim é quem vai curá-la. Então derrama cura na vida dela, Senhor, para que ela possa testemunhar de que o Senhor operou um milagre. Eu te peço também pela mãe dela, que está passando por um momento em que precisa também de oração, porque não é fácil. Nós sabemos que quando uma pessoa passa por um tratamento com o câncer, toda uma família compartilha também do mesmo sofrimento. São pessoas que ficam ali, Senhor Deus, juntamente delas, sentindo cada momento de luta, cada momento de dor, mas nós cremos que o Senhor trará um momento de refrigério para as pessoas que a cercam, ao mesmo tempo em que o Senhor derramará a cura. Eu te peço também que honre a vida da Josimara Santos, que está apresentando essas vidas em oração, que o Senhor possa visitá-la juntamente da sua casa, juntamente da sua família, derramando grandes bênçãos sobre todos eles. Quero te apresentar todos os demais pedidos de oração que estão aqui anotados no caderno,
te agradecer por cada um que o Senhor já atendeu e aqueles que ainda estão aguardando que o Senhor possa atender. No nome de Jesus, amém. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Espero que essa palavra tenha falado fortemente ao teu coração e que eu possa te encontrar no próximo devocional, se Deus quiser.